Está no ar mais um Palanque Eletrônico, trazendo o candidato do PT à presidência da República, o deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Para entrevistá-lo, os jornalistas da Rede Globo, Joelmir Betting, Lilian Vitfib e Carlos Monforte, e também o sociólogo Herbert de Souza, representando 56 entidades da sociedade civil. Como convidados especiais, nesta noite, de São Paulo ao vivo, o empresário Pedro Eberhard, presidente do Sindicato Nacional das Indústrias de Autopeças. E também de São Paulo ao vivo, o jornalista Ricardo Sete, que é editor regional em São Paulo do Jornal do Brasil. Este é o 7º programa de uma série de 10 com os principais candidatos à presidência da República. A ordem dos candidatos nesta série foi decidida através de um sorteio de que participaram os representantes dos candidatos. O objetivo deste programa é levar para os eleitores as ideias dos candidatos sobre os 10 principais problemas que afligem o povo brasileiro. Problemas esses levantados em pesquisa do IBOPE. Entre as regras deste programa está a das perguntas objetivas, sem opinião pessoal dos perguntadores e sem comentários pessoais dos perguntadores. Antes de começarmos a perguntar sobre os planos de governo, deputado Lula, eu gostaria de fazer uma pergunta de caráter político. É que o PT agora tem várias prefeituras. Só aqui em São Paulo, por exemplo, os prefeitos do PT administram municípios onde se concentram 40% da população de São Paulo. Quando passa a teoria para a prática, ou quando o PT muda de lado, a coisa pode mudar. A pergunta é a seguinte: as prefeituras do PT, nesta campanha, ajudam ou atrapalham o candidato? Mas a resposta depois dos comerciais. No palanque eletrônico da Rede Globo, o candidato do PT à presidência da República, deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, as prefeituras do PT estão ajudando ou atrapalhando? Alexandre, eu tenho dito desde o dia 1º de janeiro deste ano que as prefeituras do PT não atrapalham a campanha. É lógico que nós geramos uma expectativa muito grande e essa expectativa causou uma determinada frustração na sociedade que imaginava que após o PT tomar posse dia 1º de janeiro, o PT iria conseguir resolver todos os problemas. Ora, o que acontece é que agora, depois de 8 meses de administração, nós começamos a colocar em prática parte do programa do Partido dos Trabalhadores e começa a aparecer resultado em todas as cidades. Seja assistência médica no ABC, seja transporte coletivo no ABC, seja habitação aqui em São Paulo, seja abastecimento aqui em São Paulo, seja a escola pública municipal em São Paulo, começa a aparecer os primeiros resultados. E quando os nossos prefeitos começam a ir para a rua, por exemplo, numa situação de greve, para um palanque, conversar com os trabalhadores, fazer acordo em cima do caminhão, isso começa a se apresentar para a sociedade com uma grande novidade política. Confusão em Diadema não atrapalha? Não atrapalha. Veja, o que acontece, Alexandre, na verdade não é que há confusão em Diadema, é que há uma falta de prática democrática, porque todos nós estávamos habituados a quase 20 anos de ostracismo, 29 anos em que a sociedade não se manifestava politicamente. Ora, quando acontece um problema em Diadema, por que eu particularmente fui contra a chamada da polícia para a reintegração de posse? É porque eu acho que a polícia nunca é solução, a polícia sempre é problema. Então nós vamos encontrar solução para esses problemas, discutindo politicamente, viabilizando a discussão, envolvendo os vários setores envolvidos. Quanto mais discussão, mais chance nós temos de democraticamente encontrar solução. E a informação que eu tenho, para minha satisfação e para a satisfação, acho que do povo de Diadema, é que hoje, numa reunião da direção do partido com o povo de Diadema, já se começa a apresentar uma solução e possivelmente amanhã estará resolvido o problema, sem precisar a gente ficar exigindo que a polícia dê solução a esses problemas. Quer dizer, o PT está sentindo na pele que ser situação no governo é bem mais difícil e delicado do que ser oposição? Obviamente que todos nós sabemos disso, Lili, e vou dizer mais ainda, nós estamos sentindo na pele a necessidade de ensinar a sociedade brasileira a agir democraticamente. Porque eu lembro perfeitamente bem que o Brasil foi reduzido a 33 municípios. Lamentavelmente, há uma guerra ideológica e nós gostamos dessa guerra, fazemos parte dela, mas o Brasil foi reduzido a 36 municípios que o PT ganhou.
você não vê falar de nenhuma outra capital, a não ser das capitais que o PT administra e das cidades que o PT administra. Eu acho importante porque, embora algumas pessoas digam que, em função das pesquisas, o PT é pequeno, a verdade é que as pessoas dão uma importância muito grande ao PT, porque sabem que nós estamos inovando a arte de fazer política nesse país. E quando nós inovamos na arte de fazer política, é porque nós trazemos o elemento principal para fazer política, que é o povo trabalhador desse país, que era marginalizado e agora começa a ser dono do seu próprio pensamento, ser dono do seu próprio nariz, começa a discutir, e aí, obviamente, que viver em democracia é muito mais trabalhoso do que viver na base do regime militar, impondo determinações. Democracia pressupõe discussão, pressupõe paciência, pressupõe convencimento. Daí porque nós estamos adorando essa experiência de administrar grandes cidades, principalmente como São Paulo.